Ok, Shabbat Shalom a todos. Não, perdão, né? Já acabou o Shabbat aqui, né? E eu acredito que também para vocês, né? Então seria um Shavuot, né? Uma boa semana para vocês, iniciando já, desfrutando e meditando na palavra do nosso Pai, nas coisas que Ele tem reservado para nós nesses últimos dias, né? E essa é uma série que eu ainda não tenho um nome muito certo, né? Talvez dê mais um ou dois vídeos aí. Então, por enquanto, vamos chamar Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio. E como eu falei no primeiro vídeo, né, que a expressão da palavra do Eterno é algo tão simples que qualquer criança de qualquer idade é capaz de entender. Se você pedir para uma criança em qualquer lugar do mundo a desenhar uma casa, um sol, uma paisagem, uma árvore, uma família, um pedaço de terra, ela é capaz de fazer sem problema nenhum. Ela não precisa fazer um curso de teologia para ela ver as coisas naturais que nós vemos todos os dias no decorrer do nosso viver, né? Então, se você perguntar para uma criança na China e falar, me desenhe um cachorro, a resposta dela vai ser a mesma de uma criança na América ou na Índia, em qualquer lugar do mundo. E assim também é a escritura. Ela é tão simples que os teólogos precisam complicar para criar um sistema dogmático no qual você só pode falar das escrituras se você tiver uma caderneta, se você tiver um documento, um diploma de teologia, um curso de teologia. É o que as pessoas mais me perguntam: aonde que eu fiz o meu curso de teologia, aonde que é a minha escola, aonde que eu fui graduado, e coisas assim. E eles ficam chocados quando eu falo que eu aprendo com outros, e principalmente dentro da minha própria casa. Eu não vou a lugar nenhum estudar, aprender nada. Eu acabo trabalhando dentro da minha própria casa, com outras pessoas,
Não faço parte de um sistema dogmático, apesar que eu frequento uma sinagoga aqui perto da minha casa, e de vez em quando, no Shabbat, a gente vai lá junto com o pessoal e a gente passa o Shabbat junto lá. São uma mistura de judeus safaraditas da América do Sul, o rabino, inclusive, é brasileiro, e aprendo também lá. Então, vamos prosseguir aqui o que eu estou tentando passar, tentando a gente fazer, analisar. Vou estar tocando em vários assuntos, né? Não vai ser muito longo, que nem o primeiro, mas vai ser bem interessante. Eu andei dando uma analisada em certas coisas, né? E vamos buscar realmente as raízes de certas palavras que o nosso Mashiach falou e o que realmente elas significam, né? De novo, esse aqui é um gráfico de um estudante da Universidade de Massachusetts, chamada MIT. Ele fez uma conexão de todos os versículos bíblicos. Aqui seria Salmo 119, aqui seriam os capítulos da Bíblia toda, ou seja, seria uma Bíblia, seria como um computador de uma Bíblia. E ele colocou toda a escritura no computador e começou a fazer uma associação de palavras e conexões. Então, cada traço desse é uma referência onde, vamos dizer assim, existe uma concordância bíblica. Aqui, Gênesis 1 está falando algo que está dizendo aqui também em Apocalipse, e assim por diante. Isso mostra que a escritura não se autoanula, mas o que anula é a interpretação errônea, no qual uma religião muito famosa por aí usa, vamos chamar assim, o Velho Testamento contra o novo contra o velho, as palavras do Mashiach contra as palavras de Paulo, e Paulo versus Paulo. Não quero soar repetitivo, mas é precedente que a gente venha entender a interpretação teológica da religião do cristianismo, e por isso que nós temos 30 mil denominações, porque quando chega nesse ponto aqui, eles não se entendem e criam uma divisão, e dali sai uma outra denominação, seguindo uma linha paranômica errônea, né? Eu falei também na semana passada, só para dar um refrigério, né? O que é voltando, né, a linguagem das escrituras, que é uma linguagem agriobiolística, ou seja, é uma linguagem que está associada com as coisas que você consegue ver, com coisas concretas, nada de abstrato. Para você conectar uma pomba com o Rua HaKodesh ou o Espírito Santo, primeiro você tem que saber o que é uma pomba no físico, para depois ir para o espiritual. A religião do cristianismo trabalha ao contrário, eles querem começar no espiritual para tentar mudar o físico. Então temos aqui em vermelho a caixinha grega bem pequena, né? E o conceito abstrato versus o conceito concreto do hebraico, né? Visão linear versus visão cíclica. Olha, a caixa hebraica é muito grande, tá? E ela está sempre recebendo mais informações. Caixa grega, substantiva. Caixa hebraica, verbo. Caixa grega, intuitiva. Caixa hebraica, diálogo aberto. Caixa grega, focada na forma. Caixa hebraica, funcional. Um exemplo clássico. Se você pede para alguém que tem uma visão grega, para ele descrever um lápis, ele vai falar que tem não sei quantos centímetros, que ele é amarelo, sextavado, tem um grafite dentro, tem uma borracha na outra ponta, enquanto se você voltar 2000 anos atrás e pedir para um hebreu descrever um lápis, ele vai falar, é algo que eu uso para escrever. Então, a visão da visão hebraica é descrever a funcionalidade, o propósito, para que serve tal objeto. E a grega é focada na forma. E às vezes a forma é linda, maravilhosa, mas ela não é funcional. Então tem certos aparelhos, por exemplo, que você olha, ele é super lindo, maravilhoso, a estrutura dele, mas na prática ele não funciona, ele não trabalha de acordo. Às vezes você pega certos telefones de celular, por exemplo, com o avanço do telefone celular, na hora que você encostava o telefone no rosto, com essa tela de touchscreen, você desligava o telefone. Então, o outro desenho era melhor, o desenho antigo, né?
Então, a visão grega, ela é analítica, porém sem ação. Ela lê o texto, ela lê sobre o Shabá, mas ela não consegue agir em cima do Shabá. Enquanto que a visão hebraica, ela fala e faz, né? A minha experiência que eu tive com o Shabá foi essa. Eu perguntava para o Eterno, não, mas como é que é o negócio do Shabá? O Eterno falou assim, você começa a guardar o Shabá e eu vou te mostrar o que é guardar o Shabá. Então é necessário você agir. Vamos fazer de conta que o Alexandre tem um filho de 10 anos de idade e o Alexandre pede para o filho dele lavar o carro. O filho analisa, contempla, vai na garagem, olha os produtos, olha o balde, olha tudo, mas não age, né? Enquanto que o hebreu ele vai e faz. Aí o pai vai e nos ajuda a guardar os mandamentos. Então vamos supor, eu mando meu filho lavar um carro e nunca lavou. Então eu vou junto com ele lavar o carro junto com meu filho. Eu não vou deixar meu filho lavar sozinho, eu vou com ele. E ali se desenvolve um relacionamento junto com o mandamento, junto com a ordenança, e nessa que você está lavando o carro, você está cumprindo com a ordem que o pai mandou, o pai está conversando com você, está dialogando, e existe uma interação, né? E dali existe um relacionamento. Então, a ideia grega sobre o Shabá é algo que você faz e não tem nenhum relacionamento, é algo morto. Pelo contrário, todos aqui têm experimentado que o Shabá é algo vivo, né? A visão grega procura contradições, né? Enquanto que a visão hebraica, quando vê uma contradição, ela vê uma possibilidade de diálogo. Então vamos avançando aqui. O nome dessa série, por enquanto, é Isaías 46:10, né? E diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Ou seja, o profeta Isaías entendeu que o fim já estava revelado no início, e por incrível que pareça, a ideia não é, perdoa, tá? Se alguém está ouvindo e se sente ofendido, a ideia não é criticar pessoas do cristianismo, mas o sistema dogmático do cristianismo trabalha assim. Você entra numa igreja, você nunca viu uma Bíblia na sua frente, ou eles te dão uma Bíblia aleijada, que só tem Novo Testamento, Salmos e Provérbios, ou então uma que só tem só Salmos, ou então uma que só tem o Novo Testamento. E dali eles falam, começa a ler de João. Mas não seria uma coisa óbvia de eu começar no início, né? Por que que no certo, por que não começar do início do texto? Então, é algo que ninguém consegue me explicar por quê. Porque, na verdade, se você entender o início, você vai entender que o que estão ensinando ali não bate nem com o início e nem muito menos com o Novo Testamento. Então, eles não são bobos, eles sabem muito bem o que fazem. Esses teólogos são muito mais espertos do que eu e eles conhecem a palavra melhor do que eu. Então, não estão fazendo de bobeira isso, tá? Eles tem um porquê de fazer nessa proporção. Aí a pessoa fica lá, ela vive de textos isolados, né? Ela vive de Romanos 10:4, Romanos 6:14, Gálatas 2 alguma coisa, Gálatas 5:1, mas ela nunca leu uma carta daquela completa, sentou e destrinchou e analisou, porque na verdade eles nem são incentivados a fazer isso, tá? Então, prosseguindo aqui, vamos direto ao assunto que eu estou tentando passar aqui, né? É muito comum todo mundo falar que um chama Jesus, outro de Yahushua, o outro de Yeshua. Eu fico mais confortável com o nome Yeshua e outros usam outro nome. A questão não é de briga de nome, porque até mesmo Apocalipse fala que ele vai vir com outro nome que ninguém sabe. Então, brigar com o nome não é meu forte. Eu não condeno se alguém usa Jesus ou não. Eu prefiro, às vezes as pessoas falam para mim, por que você não usa uma Bíblia com a tradução melhor? Porque o meu gol é alcançar as ovelhas da casa de Israel que estão perdidas na casa da Babilônia.
E essa Bíblia aqui veio da Babilônia. Então eu prefiro usar esse documento babilônico, que por mais que tenha uma má tradução aqui ou não, ainda eu consigo usar para trazer toda a verdade absoluta sobre a escritura, mesmo usando esse documento que não é assim, vamos supor, 100% kosher, né? Então é muito comum as pessoas falarem, né, que o Jesus, o Messias, era um carpinteiro. Mas será que essa informação é correta mesmo? Então, segura essa informação aí e vamos analisar certos parâmetros, né? E eu comecei a dar uma análise e eu vi essa palavra aqui, né, no grego, que é tetkon. Olha que interessante essa palavra aqui. Eu busquei aqui, né, na concordância dos Strongs, né? Então nós temos aqui tetkon, carpinteiro, né, no grego, né? E eu não vou traduzir aqui, porque quando eu traduzo em português, ela fica meio, né? Então, Tetkon, no conceito do primeiro século, era um cara que era. Quando falava que alguém era carpinteiro no primeiro século, na verdade não é que ele só trabalhava com madeira. Na verdade, o cara era, vamos dizer assim, um bombril. Serve para mil uma utilidades. Se alguém não tiver familiarizado com essa expressão que eu usei, se alguém quiser adicionar alguma coisa que esteja mais atual, né? Mas seria mais ou menos isso aí, um bombril. Bombril serve para mil uma utilidade. Então, como falava naquela época que fulano Beltrano é o carpinteiro, quer dizer que ele consegue instalar uma porta, ele consegue fazer um piso, ele instala uma cozinha, ele levanta uma parede, ele trabalharia até mesmo construindo uma estrutura de cimento, se fosse o caso, né? Então, eu na minha profissão, naquela época, minha profissão hoje seria, eu sou um remodelador, eu reformo casas, né? Então, eu mexo com eletricista, eu faço encanamento, eu mexo com carpinteria, eu mexo com acabamento fino, eu faço bastante coisas, né? Então, um carpinteiro, naquela época, era uma pessoa que até mesmo tinha a profissão de agricultor, porque um agricultor ele tinha que ser também, acima de tudo, um carpinteiro, porque chega uma hora lá que ele precisa arrumar uma porta lá da casa dele, ou então ele tem que construir um balcão para armazenar as ferramentas dele, o trator dele, né? Não tinha trator naquela época, mas as ferramentas, etc. Então, vai segurando essa informação aí, né? Então, Tatcom é uma pessoa que tem mil e uma habilidades de fazer várias coisas. Vamos dizer assim, um mestre de obra, né? Então, aí eu olhei aqui, aí eu falei assim, vamos buscar essa palavra na, no outro dicionário em geral, né? E ver qual é a raiz dessa palavra. E, por incrível que pareça, essa palavra Tatcom me leva para uma palavra que vocês realmente, eu duvido que alguém vai saber disso, mas eu vou achar aqui. Olha aqui, ó. Essa palavra Tatcom, ela deu origem a isso aqui, ó. Estão vendo aí, né? Placas tectônicas. Olha que interessante isso aqui, ó. O que são essas placas tectônicas? Vamos pegar essa fotinha aqui. Essa aqui está melhor ainda, né? Deixa eu aumentar aqui. Olha que interessante. Você está vendo que essa camada aqui da superfície da Terra, que no caso está debaixo do oceano aqui, essa ação de ela estar tendo essa fricção e ela acaba entrando, ela está em movimento, ou seja, o planeta Terra todo está em movimento, né? Então vem essa placa tectônica aqui e acaba tendo uma fricção com essa aqui, né? Então, olha só, fatos interessantes a respeito disso. A maioria dos termos geográficos, na área de arquitetura, na área judicial, termos jurídicos, ou ele tem uma raiz latina ou grega.
Então, várias coisas no nosso mundo de hoje, moderno, tem essa influência greco-romana, né? E essa ação aqui de estar esse atrito aqui chama tetkon, que está associado também com a palavra. Eu esqueci em português aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu vi em inglês, mas não vi em português. Espera aí. Uau. Deixa eu ver aqui. Perdão. Arado. Ok, achei aqui. Tá aqui, ó. Então, voltando aqui. Então, tá aqui. Essa força, esse atrito dessas placas ali, chega uma hora que ela rompe, que ela dá um, vamos dizer assim, um snap, né? Ela vai forçando aqui e chega uma hora que essa ponta levanta como se fosse um elástico, né? Ela alivia aquele atrito, aquela pressão, e isso chama tetcon, que é como se fosse um arado empurrando a terra. Vocês estão me compreendendo? Escreve na barrinha aí, se alguém não estiver entendendo, que é importante que as pessoas entendam isso. Então veja bem, conforme vai havendo esse atrito, tá? Isso aqui produz um som, olha o que eu descobri, que chama-se baixa frequência, emite um som de baixa frequência. É por isso que, às vezes, antes, horas ou momentos antes de haver um terremoto grande, pesado, que causa bastante dano, causa um distúrbio no reino animal. Aí você vê várias aves, animais, parece que eles são orientados pelo campo magnético da Terra e eles sabem até para que direção que eles devem ir para evitar menos dano, né? Porque produz um som que nós não somos capazes de ouvir, tá? Então vamos associando isso aí. Então podemos dizer aqui, então, voltando aqui, vou fechar isso aqui, que na verdade quando fala aqui no grego aqui, né? Não falou carpinteiro, falou no grego, também está falando que ele poderia ser o Machia, ele é um tetkon, que também pode ser um arador, alguém que trabalha com a terra, alguém que tem a capacidade de também trabalhar com a área de carpinteria, né? Levantar uma cerca, seja lá o que for. Ou seja, o cara tinha assim habilidades, né? Só que uma coisa que é comum na cultura hebreia é o filho herda a profissão do pai. E você vai ver algo bem interessante, né? Porque olha o que fala aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs e ficaram escandalizados por causa dele. Então vamos analisar essa informação. Então, alguém que trabalha com arado também uma pessoa que trabalha com a terra, né? É uma pessoa que também trabalha com cultivador, né? Uma pessoa que trabalha com o jugo, né? Aquela ferramenta, né? Que coloca. Vamos ver se a gente acha uma foto aqui. Vamos ver o que aparece aqui. Se a gente colocar o jugo aqui, o que aparece? A nível de. Ok, beleza. Olha que interessante, né? Olha aqui, ó. E para que é isso aqui? Para você, tá vendo? Isso aqui é uma proibição da Torá, tá? Só para a gente, a nível de comentário rápido aqui, ó, você colocar um yoke, né? Um jugo desigual, porque um vai fazer mais força que o outro. Eu não sei por que eles fazem isso, né? Mas isso aqui não está correto. Segundo a Torá, isso tá errado. Mas então o jugo seria isso aqui, né? Aí você vai prender o arado lá atrás do animal e você vai arar a terra. Então já entendemos o que é o jugo, né? Então vamos guardar isso, todas as informações, vamos botar, lembra da caixinha grega, né? Grega,
né? E a caixinha hebraica. Na caixinha hebraica ela é grande, né? Ela cai bastante informação. Então vamos juntar essas informações lá, por mais que você não esteja entendendo agora, e vamos deixar ela quietinha agora. Agora vamos para Gênesis 2, né? Gênesis 2 e vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Então temos aqui, né, a origem da humanidade, né? Quando o Eterno fez a terra, né? Os céus ainda não tinham brotado nenhum arbusto, campo e nenhuma planta tinha germinado, porque o Eterno ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Olha que interessante essa palavra aqui. Lembra? Vamos dizer aqui, não havia um carpinteiro, um arador, um mestre de obra para trabalhar na terra. Vamos guardar todas essas informações aí, né? Todavia brotava a água da terra e a irrigava toda a superfície do solo. Então o Eterno formou o homem do pó da terra e soprou suas luzes. Em suas narinas, o fogo de vida, o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Eterno tinha plantado um jardim no Éden para os dois lados do leste e ali colocou. Eu, essa semana, lá no Atos 9, eu fiz uma pergunta e eu até entendo por que ninguém conseguiu responder de uma forma correta, né? O que é que foi que levou Adão e Eva a pecar? E eu vou responder isso biblicamente. Um falou que foi desobediência, outro falou que foi a culpa de Eva, né? E uma coisa que nós herdamos de Adão e Eva é isso, né? De, de culparmos outros, né? Sobre a nossa responsabilidade. Ou seja, a, a, a responsabilidade que Adão tinha, ele acabou colocando a culpa em Eva, a Eva culpou a cobra, né? E assim foi indo. Então vou responder aqui, né? Todo mundo falou uma coisa e não que estava errado, mas o principal ninguém acertou, né? Então vamos lá. O homem que formara, então o Eterno fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos para o alimento. Você está vendo que estamos falando de coisas de terra, né? De animais, de jugo, tudo coisa que qualquer um sabe o que é isso. Então vamos lá. E no meio do jardim estava a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, vamos prestar atenção em algo aqui. O Eterno, olha só, então o Eterno fez nascer do sol todo tipo de ave agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam, não está falando que foi o Eterno que plantou essa árvore. Em nenhuma parte do momento do texto fala que foi o Eterno que plantou, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos analisar isso aqui. Vamos tentar analisar quem foi que plantou essa árvore. Do Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra. É, só uma outra anotação aqui, tá? Em lugar nenhum do mundo você vê um rio que se divide em quatro. Geralmente são vários rios pequenos que mergem, que migram para um rio maior, tá? Isso é algo inexplicável. Eu não entendo o porquê isso realmente está associado que o mundo pré-adâmico, pré-dilúvio era um mundo completamente diferente, né? Porque em nenhum lugar hoje do mundo você vê um rio que se divide em quatro. Você vê quatro rios formar um, mas um se divide em quatro, não existe isso hoje, né? Aí tem o nome do primeiro rio, é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe Bideleio e a pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush e o Gion. E o terceiro que corre pelo lado leste da Síria e o Tigre. E o quarto o rio Eufrates. Presta atenção aqui.
o Eterno colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse cultivá-lo aqui também pode ser também a mesma palavra que foi usada aqui, ó, carpinteiro, que é teklon, que também é uma pessoa que trabalha com o arado, uma pessoa que cuida do jardim. Qual foi o problema de Adão? O pecado principal dele, aonde começou o problema, ele deixou a cobra, a serpente, entrar no jardim. Porque ele devia ter feito o quê? Shomer. Tá vendo essa palavra cuidar aqui? Shomer significa cuidar, preservar, guardar. Vamos olhar isso aqui. Deixa eu fechar essas janelas aqui. Vamos olhar aqui. Deixa eu puxar aqui. Ó. Vamos analisar esse texto aqui agora. Eu já tenho separado aqui. Só preciso achar onde está. Um minutinho. Ok, achei aqui. Tá vendo? A raiz dessa palavra shomer, chamar, significa guardar, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, atender, tá vendo? Ter muito cuidado, estar atento, ser um guarda-costa, ser um guardião, protetor, que guarda o portão, e tem mais uma centena. Tá vendo? Só uma palavra em hebraico significa tudo isso aqui, ó, nas línguas latinas, vamos dizer assim, né? Cuidar, preservar, cultivar. E o Eterno não falou aqui que ele devia cuidar. Cuidar é guardar também, tá? Tá atento. Por exemplo, quem serviu o exército aqui, né? Um sentinela, né? A guarda do quartel é para o cara estar atento. Se ele vê alguém pular o muro no quartel, ele tem que ir lá e deter a pessoa, ele tem que alertar, tem que estar, não pode dormir na hora. Então, o que realmente o Adão falhou aqui foi isso aqui, ele deixou de cuidar. E aonde que tem uma concordância bíblica para isso? Vamos para Levítico 26, 2, diz assim: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Eterno. A mesma palavra aqui, ó. Cadê? Shomer. Aqui, ó. Tá vendo? Guardar. É essa mesma palavra aqui, ó. Perdão. É a mesma palavra aqui, ó. Tá? Então, o que Adão falhou? Ele deixou de fazer shomer, que é guardar, preservar o jardim. Ok, se você olhar aqui, tá vendo aqui, ó? Shomer, na versão transliterada. Ok, vamos avançar. Então, vamos entender aqui. Então, o Machia e o Adão, eles têm a mesma responsabilidade e têm a mesma profissão. Porque ser carpinteiro significa isso também. Um carpinteiro naquela época também era alguém que tinha capacidade de cuidar de um jardim. Ai, Bill, peraí, você com esse negócio de judaísmo, acho que está deixando você meio doido, cara. Você está vendo umas coisas assim que não tem muita lógica. Tá, mas aonde você quer chegar? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, aqui, deixa eu. Só para nível de referência, né? Tá aqui a Levíticos 26, né? E se você quiser buscar no seu próprio tempo, né? Você pode clicar nesse link aí e você vai poder analisar esses textos aí, né? Comparando, vendo concordâncias bíblicas e etc, né? Vamos lá. Então, Adão falhou em guardar, né? Em guardar o jardim, né? E agora vem o segundo Adão, que ele também tem uma profissão.
igual a de Adão. E ele vai cumprir com essa tarefa de uma forma que nós, às vezes, passamos de perceber por falta do conhecimento, né, linguístico, né? Então, qual é a missão do Mashiach? Então, vamos lá. Qual é a missão do Mashiach? Então, 1 João 3,8 está assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Para isso que o Filho do Eterno se manifestou para destruir as obras do inimigo, né? Do Hassatan. Porque o inimigo conseguiu, né? Por exemplo, chegou uma serpente no jardim, o Adão tinha que falar: opa, peraí, essa serpente aqui não tá legal. O que ele estava fazendo que não estava guardando o jardim, né? Não estava tomando conta, preservando, né? Então, está aqui a missão do Mashiach, né? Destruir as obras, né? Do Hassatan, né? Então, vamos lá. Só que o Mashiach, ele, vamos assim dizer, né? É meio estranho falar que ele tem dois pais, né? Mas no Lucas 2,49, né? Ele deu um perdidão lá, né? E ele se encontrava no meio do templo lá, conversando com os líderes e tal, né? E diz assim, né? E ele lhes disse: por que que procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E vocês lembram que o filho acaba herdando a profissão do pai? Está entendendo a conexão? Ou seja, a visão do eterno é uma visão restaurativa, é uma visão de restauração. Então, no começo, nós temos o eterno plantando um jardim, né? E dando para o homem guardar. O homem falha a guarda do jardim. Aí vem um homem, né? Vem o inimigo Hassatan, engana o homem, né? E faz com que o homem viole o mandamento. E nós entramos num colapso espiritual, né? E nós acabamos rompendo, né? Esse relacionamento. Então o Eterno manda o filho, né? Para trabalhar no jardim do Éden, no caso, né? Que seria hoje o mundo, né? Estou querendo dizer o seguinte: nas escrituras nós somos comparados como árvores, videiras, plantas, né? Olha que interessante aqui, olha a palavra do Mashiach aqui, né? João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aí, tá vendo? Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, o Mashiach está revelando qual é a profissão dele verdadeira. Não é ser o carpinteiro que nós imaginávamos que ele era. Na verdade, ele é um cuidador do jardim do eterno, que também envolve um trabalho de carpinteria, porque agora ele está construindo uma cerca em volta dessas videiras. E ele está podando, ele está cuidando, ele está trabalhando. Estão entendendo, gente, as conexões? Olha que interessante isso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas vamos lá, para você, isso mostra a simplicidade da escritura. Quando a gente começa a botar a cabeça, largar, quando a gente abandona o pensamento grego e herda o pensamento hebreu, você começa a ver coisas que estava, nossa, estava todo esse tempo aí, eu nunca passou na minha frente. Olha que interessante isso aqui. Olha o que ele diz aqui olha o que ele diz aqui, ó. João 9:62. E Yeshua respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Ou seja,
Lá vem o Mashiach de novo falando da profissão dele. Na verdade, o Mashiach é um super agricultor. É um cara que consegue trabalhar numa videira, restaurar uma videira que está ruim, que está morta. Mas também ele condena umas videiras aí, né? Você vê alguns textos aí, ele condenando, destruindo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Então, ele está cuidando do jardim do eterno agora. Quem é o jardim do eterno? Aqueles que estão ouvindo, que dão ouvido à sua palavra, que dão ouvido à sua Torá. Não aquele que simplesmente quer oba-oba e quer saber de negociar com o eterno, saber o que o eterno pode fazer por mim. Nós temos que deixar o eterno fazer isso aqui, ó. João 15:5, ó. Tem que deixar nos podar, trabalhar, adubar, tirar os espinhos, tirar as coisas que estão no nosso caminho, que estão assim, nos atrapalhando. Então, olha só, olha a raiz da palavra é, plowman, arado, né? Também é essa palavra aqui, quer ver? Husbandman. Deixa eu ver o que é husband em português. Deixa eu ver se consigo, que eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Deixa eu traduzir aqui no Google mesmo, para ver o que aparece essa palavra aqui. Ó. Você vê a riqueza da língua hebraica. Ela é tão assim, nas nossas línguas, o pensamento vai muito além, porque ela. Ó, lavrador, tá vendo? Husbandman é lavrador também, tá vendo? Então, olha só, quando fala que uma pessoa que trabalha na terra, que usa o arado, ele também é um lavrador, né? E o lavrador faz o quê? Prepara a terra, ele joga a semente. Tudo isso que o Machê fala, né? Que lembra da parábola dos quatro solos? Tá vendo a linguagem que ele, é, é, que ele usou? Agora vamos ver, vamos avançando aqui. Então, cobrimos isso aqui, ele é a videira, né? Falando do arado, mostrando a definição do arado, né? Rapidinho aqui, só para a gente tirar todas as dúvidas, né? Tá vendo? Aqui, ó, o arado, pega o animal, bota o jugo nele, né? E vai arando a terra. E já vai arando, preparando e já vai semeando, né? Então vamos lá. Outra associação tremenda aqui, né? Vamos ver aqui. Espera aí. Só achar aqui que é tanta coisa que a gente vai. Olha que interessante isso aqui, ó. Quando o Mashiach está, quando ele ressuscitou, essa aqui foi assim, para mim, foi assim, o ultimato aqui, né? João 20:15. Olha que interessante. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Porque ela já tinha ouvido falar da notícia que tinha sido registrado. Ela foi lá, né? E olha que interessante. Voltando aqui de novo. Ela foi lá no sepulcro, né? Dizendo ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que você fosse o jardineiro. Olha só. Por que ela pensou? Ele, o Machia ressuscitado, ela pensou que ele era um jardineiro. É muita coincidência isso, né? Por que ela pensou que ele era um jardineiro? Qual era o que estava? Ele estava segurando um arado? Não sei, né? Mas vamos pensar, por que ela pensou que ele era um jardineiro? Que ele estava segurando uma foice? O que é que seria alguém que você, no primeiro século, você olhasse, ok, esse cara é um jardineiro. E ela disse: se o senhor,
o levou embora. Diga-me aonde eu coloquei, onde o colocou, eu levarei. Porque ela chegou, o túmulo está vazio, ela encontra o Machia ressuscitado e ela confunde ele com o jardineiro. Mas jardineiro é a profissão de Adão. E ele veio e falou o quê? Eu sou o segundo jardineiro, eu sou o segundo Adão. Não é assim que a Brit Hadashah deixa claro? Que ele veio fazer aquilo que Adão não fez. Então vamos avançando. Avançando aqui. Então ela confundiu ele com um, com um jardineiro, né? Se eu não me engano, acho que é Mateus 20. Deixa eu achar aqui, bem rápido aqui. Mateus 20, acho que é a parábola dos trabalhadores. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, esse aqui mesmo. Ó. Olha que interessante isso aqui. Ó. A parábola dos trabalhadores da vinha, né? Então vamos lá. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Pelo dia mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também. Deixa eu só aumentar isso aqui. Que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que foi justo. E eles foram. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém vos contratou, respondeu eles. Eles disseram: vão você também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha saiu. Perdão, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminou nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os primeiros, esperaram receber mais. Olha que interessante aqui. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho do calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou por trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os últimos serão os primeiros. Perdão. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Isso aqui, existe tanta especulação sobre o que é esse, o que é que ele está querendo dizer aí, tá? E, e realmente eu não tenho muita certeza, né? Mas o que eu entendo que esse texto ele derruba o que é chamado no cristianismo da teologia da dispensação. O que é a teologia da dispensação? Eles creem assim, né? Que no início de Adão era a idade da inocência. Aí depois veio a idade não sei do que. Aí veio a idade abrâmica. Aí veio a idade noética. Aí vem a época de Moisés, a era da lei. Aí chega em Jesus, aí chega a graça. E depois do arrebatamento da igreja, aí volta a lei dos judeus. Uma coisa completamente sem lógica, sem parâmetro. Isso foi uma coisa inventada por um cristão inglês chamado, não sei o que lá, Harvey, entendeu? Uma coisa bem, bem louca mesmo. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui. Vamos ver o que aparece aqui.
Aqui, ó. Dispensacionismo da sete dispensação. Então, tá vendo aqui, ó. Dispensacionismo, aí as sete dispensação. O plano de Deus através do século, tá vendo? Parte 1. Dispensacionismo eterno, princípio, dispensação de Deus, harmonia entre eles. O princípio de Deus, dispensação de Deus. Olha só, eles têm todo esse quadro aqui, com toda essa loucura aqui. Está vendo aqui, ó? Lembra que na visão grega o tempo anda assim, né? Numa linha reta, né? Porém, o Eterno trabalha de uma forma cíclica, né? Ou seja, a mesma chance que o povo do Eterno teve há 500 anos atrás, eu creio que também nós também estamos tendo a mesma oportunidade, porém, talvez num nível, vamos dizer assim, muito mais afinalado, porque, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, cada um de vocês de alguma parte do Brasil, e nós estamos encontrando e nos vendo, por mais que nós temos distantes, né, um dos outros. Então, eu creio que realmente nós vamos ter muito menos desculpa do que os nossos antepassados. Porém, eu creio que toda geração, o Eterno tem uma missão em tentar restaurar o povo dele. Não restaurar os gentios, mas restaurar o povo dele, porque isso é uma promessa que ele fez para nosso pai Abraão, e eu creio que toda geração teve uma oportunidade, teve algum nível de revelação que foi o suficiente para que aquela geração pudesse se salvar. Então, eu não concordo com isso, porque, de acordo com a parábola da vinha, fala que não importa a sua posição, se você chegou no meio, se você chegou na metade ou se você chegou no fim. Se você foi fiel no eterno, você viu que ele chamou todos, os últimos da última hora trabalharam, nem que trabalharam em uma hora, né? Mas ganharam cada um a mesma coisa. Ou seja, os primeiros que chegaram queriam ganhar mais. Porém, eu vejo assim, tá? Nós temos muita coisa para aprender com quem já está na nossa frente. E eu estou falando, não é com o cristianismo, porque nós não temos nada para aprender no cristianismo. Nós, praticamente todos nós viemos do cristianismo, mas eu estou falando da casa de Judá. Judá está trabalhando há muito mais tempo do que nós, Judá tem muito mais experiência que nós, porém tem muitas coisas que nós podemos aprender com Judá no sentido de como interpreta e como eles entendem a Torá. Isso é algo que nós devemos dar valor. Eu não apoio todo o movimento e o entendimento que o judaísmo tem sobre a escritura, mas as coisas boas eu embraço e eu aprendo, porque a promessa de restauração fala que o Eterno iria restaurar uma língua e o Eterno vai restaurar o povo de Judá, porque também fazem parte da restauração. Então, eu entendo que essa parábola aqui derruba toda a teologia de dispensacionalismo que tem estabelecido há épocas, né? Tem pessoas no Facebook que falam assim para nós: não, nós estamos na época da graça, a lei já passou, coisa maior absurda, né? E tem pessoas que dizem que não, nós seguimos as leis do Novo Testamento. Então, isso não tem lógica, não tem fundamento para isso, porque em Êxodo 12, 49, vamos lá rapidinho aqui, só para ninguém falar que eu estou inventando. Olha só, Êxodo 12, 49. A mesma lei se aplicará, olha, no futuro, ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Então, vamos supor que o Alexandre não é judeu, mas ele quer fazer parte do povo de Israel, ele tem que obedecer da mesma forma que o natural tem que obedecer. Se eu for para o Brasil amanhã, quando eu botar o pé no território brasileiro, eu tenho que obedecer às leis de trânsito como qualquer brasileiro que está aí. Ah, porque eu sou americano, então eu estou excluído. Não existe isso.
É o que ele chama de aliança dualista, né? Que o Eterno tem uma aliança com o povo judeu e tem uma outra aliança com o gentil, que tem só algumas leis, né? Que ele tem que obedecer, né? Uma coisa que nós temos que entender, amigos, o que tá, o nosso velho homem tem que estar crucificado, né? E não a Torá do Eterno. O nosso Rabi Shauf diz assim, né? Que o Messias esteja em nós, crescendo diariamente. Esses dias eu estava conversando com um rapaz evangélico, gente boa, bonzinho no trabalho, rapaz muito bom, mas de escritura não sabe nada. Ele sabe na igreja, ele sabe, não perde um culto, participa de todos os eventos, mas de escritura não sabe nada. E quando eu comecei a falar algumas coisas da Torá com ele, ele falou que ia perguntar com o pastor dele. Eu falei, não, não pergunta do seu pastor. Continua, vai você estudar. Ah, mas ele é meu líder espiritual. Eu falei para ele, não, o Paulo falou que o nosso líder é o Mashiach. Que o Mashiach cresce em você, e não o seu pastor, não sua denominação. Então ainda existe assim muitos ainda que tem essa visão, né, de, de que o pastor, né, que tem que cuidar de mim, o pastor que é responsável por mim, né, eu tenho que dar satisfação ao pastor, o que eu faço, etc. Bom, para concluir aqui, eu vou trazer algumas passagens aqui, aonde nós vamos ver, né, que é, que o Eterno faz algumas comparações sobre nos compara com árvores, né? Então, no começo de Gênesis, né, nós temos o Eterno constrói um jardim, né? Ele planta um jardim, né? Só achar esse texto aqui rápido aqui, né? Um minuto. Nós temos um aqui, Mateus 15, 13, se não me engano. Acho que é isso aqui mesmo. Olha só. E respondeu ele: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Então nós temos no início, né? O Eterno plantou um jardim e deu para o Adão, né? Pro Adão, o primeiro jardineiro, a cuidar, né? E nós temos em Mateus 15, 13, o Machia falando que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso é algo bem preocupante. Lembrando que nós somos essas plantas, né? E nós temos em Apocalipse, quer ver? Falando sobre a árvore da vida. Nem precisa ir lá. Então, no jardim do Éden, nós começamos com duas plantas, né? A árvore que dá conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Eterno vai arrancar as plantas que ele não plantou. Por isso que eu falo que quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi o Eterno, foi o próprio Hazatan. Porque, na verdade, isso aí são palavras, né? O que Eva comeu do Hassatan não foi um figo, não foi uma abóbora, não foi um pêssego, não foi um pedaço de chocolate, né? Foi palavras, né? É isso que ela comeu dele, né? Isso aí é uma linguagem figurativa, né? Então, lá no... O que nós estamos comendo hoje do Eterno? Nós estamos comendo o pão da vida, estamos comendo a palavra viva do Eterno, e isso faz o quê? Traz vida para nós, né? Então, nós temos lá em Apocalipse, né? É, as nações comendo, vou achar aqui rapidinho aqui, o fruto da árvore da vida. Vou achar aqui, peraí. Eu acho que é isso aqui mesmo.
Vamos ver. Apocalipse 22, 2. Aqui, ó. Vamos lá. Então o anjo me mostrou, Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, ó, tá vendo? É como se fosse o jardim do Éden restaurado, né? Que, claro como um cristal, fluía do trono do Eterno e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Ó. Você não vai ver em Apocalipse a árvore do conhecimento do bem e do mal, que frutifica 12 vezes por ano. Ó. 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Lembrando, gente, isso aqui é tudo figurativo. O que vai curar as nações é a restauração do Eterno, é a palavra do Eterno. Já não haverá maldição nenhuma. O homem, o trono do Eterno e o Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e seu nome estará em suas testas. Olha só. Lembra que a marca da besta também não vai na testa? Não haverá. Agora esse aqui. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Eterno os iluminará, eles reinará para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Eterno, o Elohim dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que vem em breve feliz aquele que guarda as palavras da profecia do livro. Eu, João, aquele que ouvi e vi uma das coisas. Bom, aqui já deu para dar uma ideia, né? Que nós não vemos o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela cessa a sua existência. Hoje, praticamente, a confusão que está no meio da nossa, do povo, vamos dizer, não estou falando do cristianismo, tá? Estou falando de nós mesmos, pessoas que estão com essa visão de entendimento, tentando ajudar nessa restauração, e às vezes nós nos dividimos por coisas que realmente não são importantes, tá? No sentido de nós estamos nos dividindo por coisas que realmente nós não entendemos, tá? Então, para encerrar aqui o estudo aqui, né, vamos procurar estar unindo mais, procurar estudar mais, e não adianta mesmo a gente estar tentando forçar essa visão nas pessoas, quando o Eterno começou a me deixar claro que é Ele que vai trazer as pessoas, eu fiquei mais tranquilo em relação a isso, entendeu? Porque em verdade nós temos um espírito missionário, que nós queremos levar isso e mostrar para todos os nossos amigos. Opa, pera. Vai devagar, porque essa visão não é para todos, em verdade. E não é que nós somos uma classe especial de pessoas, não é isso. É que o Eterno teve misericórdia de mostrar isso para nós. E como é que nós vamos mostrar isso para as pessoas? Com amor, carinho e acima de tudo, fazendo estudos, chamando as pessoas para os estudos, e porque elas têm a necessidade de defender a religião, elas têm necessidade de defender o, a visão delas, né? E uma coisa que nós não precisamos fazer, acima de nada, ajudar o Eterno. Por que eu estou querendo dizer isso? Se nós olharmos aqui em Gênesis 2,17, olha que interessante. Nós vamos ver uma conversa, né? Olha que interessante, no 16. E o Eterno ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Isso aqui é a Torá, tá?
Isso aqui é uma Torá que eles não obedeceram, né? Porque quando o inimigo se manifesta para ela, ele corta isso aqui, porém ele acrescenta e fala assim, ó, é verdade que o Eterno falou para vocês não comerem do fruto da... Quer ver? Vamos aqui, acho que ele está no 3. Aqui, ó. Ó, olha aqui. Ó. Por que nós não podemos acrescentar, tentar ajudar o Eterno, manipular as escrituras ou as pessoas? Olha só. Ora, a serpente era o mais tatuado de todos os animais selvagens que o Eterno tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Eterno disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto do jardim. Mas o Eterno disse: não coma do fruto da árvore que está no jardim, nem a toque nela. Ou seja, ela acrescentou algo aos mandamentos. Tá vendo? O Eterno nunca falou que não podia tocar na árvore, nunca falou que não podia pegar no fruto. O Eterno falou que não podia comer. O Eterno não falou que não podia olhar. O Eterno não falou que não podia cheirar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, aí que ela dançou. Por quê? Olha só, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O Eterno sabe que no dia em que eles comerem, abrirão os olhos e vocês serão como deuses. Então, nós não precisamos acrescentar nada, nós não precisamos proteger o Messias, não precisamos proteger o Eterno. O que nós temos que guardar é a nossa vida, a nossa palavra, guardar a palavra do Eterno. Nós não precisamos manipular, corromper, enganar e mentir em respeito de nada. Porque os que forem do Eterno, que o Eterno tem reservado para esses últimos dias, e esses últimos dias, que meus amigos aqui, pode ser mais 300 anos, tá? Ou também pode ser mais 30 anos. Porque essa restauração é algo complicado. Eu, por exemplo, a minha família, mais ou menos, pra você ter uma ideia, tem um abandono, assim, que eu calculo mais ou menos, que deixaram de ser povo do Eterno, tem mais de 500 anos, tá? No mínimo 350 anos que minha família deixou de ser povo do Eterno. E agora, nos últimos dias, começou a restauração através de mim. E eu não sei o que vai acontecer amanhã com meus filhos, e nem o que vai acontecer com meus familiares, que por enquanto eles rejeitam isso. Então, vamos estar atentos àqueles que estão buscando isso e vamos procurar ser luz diante das nações. Vamos fazer o papel de um israelita. A missão do israelita é ser luz diante das nações. Então vamos estar ensinando, vamos estar exortando, corrigindo e motivando as pessoas a fazerem parte dessa restauração. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se não, eu considero esse estudo terminado. Lembrando que a simplicidade do Eterno sobre a sua palavra é algo muito dinâmico. Eu sugiro as pessoas darem uma olhada no número 1, né, nesse estudo número 1, onde fala sobre outros assuntos também que nós cobrimos aí. Então, fica assim. Se ninguém quiser acrescentar nada, Shalom Aleichem. Obrigado a todos pela participação. Boa noite. E aí?